Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Viver Mais Forte. O meu nome é Pedro Correia e hoje vamos falar sobre os 3 P's para otimizar a performance física. Qualquer pessoa ou atleta que começa a treinar deve ter preocupação com 3 questões: melhorar a sua competência de movimento, melhorar a sua capacidade de produção de força e melhorar a sua capacidade de trabalho. Eu, para conseguir melhorar a minha capacidade de produção de força e capacidade de trabalho, eu preciso de, em primeiro lugar, desenvolver competência de movimento ao nível da estabilidade e da mobilidade fundamental. Ou seja, eu preciso ter bons padrões de movimento para conseguir otimizar as minhas qualidades físicas. Se pensarem aqui num carro, pensem um carro que tem um problema de direção, ele não precisa de um motor maior, ele precisa sim de alinhar a direção. E no nosso caso acontece a mesma coisa. Eu que tenho alguns problemas de movimento, a nível fundamental, eu não preciso de mais volume de trabalho, eu preciso de corrigir esses problemas de movimento. Ou seja, não há hipótese de eu conseguir otimizar a minha produção de força e a capacidade de trabalho se eu não tiver bons padrões de movimento. Então, neste sentido, o modelo dos 3 P's, que foi um modelo que eu aprendi no âmbito de uma formação há muitos anos, nos Estados Unidos, uma formação com Exos, é um modelo que eu acredito que todas as pessoas devem seguir e é um modelo que eu próprio tenho seguido na minha prática e que nós seguimos aqui na The Strength Clinic, na prática com outras pessoas. Então vamos explicar o que é que significa cada um dos P's. Primeiro, posição. Portanto, aqui estamos a referir, obviamente, à mobilidade e à estabilidade fundamental. Então a pergunta que se coloca aqui é: o meu corpo tem os requisitos essenciais de mobilidade e estabilidade para realizar um determinado movimento? Ou posto de outra forma, o meu corpo consegue, ou as minhas articulações, ou os meus segmentos, conseguem alcançar e permanecer numa determinada posição para o movimento que foi proposto, para o exercício que foi selecionado? Vamos pensar aqui num exemplo de um press acima da cabeça, ok? Que é um movimento bastante comum no âmbito do exercício físico. Então, se a pessoa tiver limitações aqui ao nível da mobilidade do ombro e tiver limitações ao nível da estabilidade do core, este movimento de press acima da cabeça vai ficar comprometido. E se esse movimento está comprometido, a minha capacidade de produção de força também. Então, pode ser necessário conduzir um trabalho específico ao nível da mobilidade e estabilidade para conseguir, depois então, realizar aquele movimento de uma forma mais eficiente do ponto de vista mecânico. O número 2, potência, e isto tem a ver com a capacidade de produção de força. Ou seja, vamos pensar que uma pessoa tem os requisitos de estabilidade e mobilidade articular cobertos, não há nenhum problema no movimento selecionado, só que ela tem um problema ao nível da ativação neuromuscular que não a permite produzir aquela força de forma eficiente. Então, neste sentido, vamos pensar num movimento comum, o movimento de agachamento. Muitas pessoas têm os requisitos de mobilidade no lugar, mas não conseguem realizar o movimento de uma forma eficiente porque lhes falta força muscular suficiente. Então, neste sentido, é preciso conduzir um programa de treino de força progressivo para que a pessoa consiga realizar aquele movimento de uma forma eficiente e sem limitações. Outra questão pode acontecer com um atleta que já é capaz de ter bons níveis de força e inclusivamente está a fazer agachamentos mais pesados, mas durante a realização do movimento compromete a posição. Ou seja, na fase descendente e ascendente do movimento, as posições segmentares entre as articulações não estão a manter a sua integridade e então, obviamente, que o problema principal não é tanto a capacidade de produção de força, mas o excesso de carga pode estar a comprometer esta posição e a tornar o movimento menos eficiente também do ponto de vista mecânico e possivelmente estar também a contribuir para aumentar o risco de lesão a longo prazo. Número 3, padrão. Portanto, e aqui no padrão estamos a referir essencialmente à coordenação motora, ou seja, à organização espacial e temporal
das articulações associadas com o movimento. Basicamente, a pergunta que nós estamos a colocar aqui é: o meu corpo é capaz de realizar este movimento de uma forma coordenada, fluida e eficiente, sem que a posição e a potência estejam comprometidos? Então, se a resposta for sim, significa que estamos na direção certa. Porque muitas vezes pode-se dar o caso que esta coordenação motora não está a acontecer devidamente porque existem problemas aqui ao nível da posição e ao nível da capacidade de produção de força. Então, é preciso identificar ou procurar quais são as raízes do problema para garantir que não temos problemas no padrão de execução. Vamos pensar, por exemplo, num salto com recepção a dos apoios para uma caixa. Eu quero ser capaz de ver o meu corpo em determinadas posições, tanto na posição inicial como durante a fase de execução do movimento, como na posição final. Um arremesso com a bola medicinal contra a parede ou contra o chão. Eu quero ser capaz de ver o meu corpo em determinadas posições, então eu tenho que ter presente qual é o modelo que eu quero observar para aquela pessoa naquele movimento, naquele exercício, e, na verdade, é a interação destes 3 P's que permite que nós alcancemos a nossa melhor performance física. Então, neste caso, pode haver pessoas que estão em diferentes níveis, não é? E é preciso, por isso, avaliar em que nível cada pessoa está. Pode haver pessoas que precisem mais de trabalho a este nível, portanto, mobilidade e estabilidade. Pode haver pessoas que têm mais dificuldade em produzir força ou potência, então precisam de decidir mais trabalho aqui. E pode haver pessoas que tenham mais dificuldade ao nível da coordenação e então precisamos de decidir mais trabalho aqui. Por isso é que é muito importante avaliar, perceber em que nível de condução física, em que nível de competência de movimento a pessoa está, para depois então definirmos um plano de ação e elaborarmos uma programação para que a pessoa consiga progredir de uma forma segura e eficaz ao longo do tempo. Portanto, este era o modelo dos 3 P's que eu queria partilhar convosco. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido e se gostaram, deixem também os vossos comentários, gostava muito de saber o vosso feedback. Um abraço, até à próxima.